Som, câmera, ação. Eu queria ser balaio, balaio eu queria ser, pra andar de pendurado na cintura de você. Balaio, meu bem, balaiozinha, balaio do coração. Moça que não tem balaiozinha, bota a costura no chão. Então todos os domingos a gente vem aqui pro Bexiga. A partir do meio-dia tem aqui esse espaço montado com os livros, com esse tapete. E aí sempre às 15 horas vem um contador de histórias. Tem a praça, acontece um evento, o bairro inteiro vem pra cá ou pra fazer negócio, ou pra passear. E a gente vem junto pra trazer um pouco de cultura pra eles. A coruja ajudou o macaco a entender o ocorrido. Qual bicho da floresta que suas bananas tinha comido? O macaco disse que foi a raposa que disse que isso não tinha feito, mas que tinha um outro suspeito. Então, a nossa história começou na USP. Nós fizemos artes cênicas lá na ECA e desde o começo a gente se identificou muito nos nossos interesses. E um dia eu falei, ai, Cá, né? Queria muito contar histórias. E ela falou assim, gente, eu tava pensando na mesma coisa. E aí a gente foi atrás. A gente foi atrás de um curso e fizemos um curso de contação de histórias em paralelo com artes cênicas na ECA e já começamos a contar histórias. O livro, ele é tanto o foco como ele é um chamariz. Então, muitas vezes a pessoa chega ali para ler o livro e acaba ficando para a sessão de contação de histórias. Outras vezes não, a pessoa chega para a contação de histórias e acaba ficando para ler os livros. Começou meio que arriscando, tentando dar uma cara que era a nossa cara, não tão preocupadas com como a coisa acontecia, como era o mercado. Então a gente foi aproveitando o que a gente tinha de bagagem, como nós duas juntas funcionávamos, o que era bacana de se usar, o que não era. A gente colocou a música no meio do trabalho também, que lá atrás também não era uma coisa tão usada como é hoje. E assim, para nossa surpresa, isso que foi tão legal, começou a rolar cada vez mais. Quando a gente se deu conta, a gente não estava dando conta. Isso que foi muito legal. Aí a gente chegou um momento que a gente percebeu que a gente teria que meio que fazer uma opção no sentido de vamos de fato abraçar isso, investir nisso, ir a fundo, que foi a escolha que a gente fez. E é o que a gente adora fazer. A gente tem outros trabalhos paralelos, mas sem dúvida nenhuma, esse trabalho de contar histórias ele tem um peso enorme na nossa vida. A gente conta histórias quase todos os dias. Olá, tudo bem? Vai ter histórias aqui na praça, na escadaria, às 3 horas para as crianças. Olha, Eu fui roubado! Calma, seu macaco, calma. Primeiramente, eu preciso entender exatamente o que foi que aconteceu. Eles não estavam bem na beira de pequenos riachos para beber um pouco daquela água tão refrescante. De fazer também. Sabe o que eles gostavam de fazer também? Eles às vezes se sentavam para assistir ao pôr do sol. Ah, mas o gato tava bravo, né? Ai, amigo. Quer dizer que o senhor comeu a nossa jangada? Pois agora que eu estou com fome, porque eu nadei muito, eu vou comer. É o senhor.
Os livros ficam aqui disponíveis, né? E a gente tem uma recepção muito legal de umas crianças que ficam aqui no bairro, na praça, que são crianças que eu já conhecia da experiência da peça que eu participei. E elas vêm sempre aqui e assistem a contação. Hoje, quando eu cheguei, um menino falou assim: "Ai, tá vendo esse livro? Ele é do Paulo Neto, que é o contador que veio aqui na semana passada." Eu mostrei para ele esse livro e ele adorou. Então, a gente percebe que ele viu o livro do contador, teve contato com o contador contando a história também. E para ele já começa a ser um pouco mais familiar a questão do livro, assim. Ele veio hoje aqui, ficou me mostrando todos os livros que ele já tinha lido e pedindo para eu contar a história. E eles vêm sempre, assim. E é muito legal isso do livro tá na rua e de qualquer pessoa poder parar, pegar o livro e ter acesso e ler. E é muito legal porque tá aqui, né? Como estão essas outras coisas sendo vendidas, os livros estão aqui também para as pessoas consultarem. Então acaba sendo uma outra forma de leitura, não tão protocolar, né? Não a leitura da escola, não é a mesma coisa eles virem aqui e lerem do que a professora pedir para eles lerem o livro, né? Então eles acabam tendo um outro contato que é muito mais, às vezes, muito mais orgânico e natural, assim, do que o contato na escola. Fique bem atento, depois tem mais história. É uma brincadeira, é improvisação. Limpe as orelhas, preste atenção. Vamos ver agora quem vai conseguir fazer essa brincadeira, hein? Nós trabalhamos bastante em vários trabalhos, em centros culturais, em escolas, em praças. Geralmente, nós somos convidados a apresentar no lugar. Aqui nesse projeto do Bexiga, é um projeto que tem 5 meses, sempre todos os domingos está acontecendo. E o pessoal da Hora da História que está tomando a frente desse projeto. Para complementar e chamar outros grupos, diversificar também quem são os contadores, eles chamaram alguns grupos ou algumas pessoas que já têm uma experiência nessa área de contação de histórias e nós fomos convidadas, que foi uma delícia, apresentar as histórias aqui hoje. Eu acho que a contação de histórias, principalmente nos dias de hoje, ela tem uma importância muito grande porque ela estimula muito a imaginação das crianças. E é diretamente relacionado com esse processo de leitura também, porque o livro ele não dá aquela coisa de graça para você. Você precisa muito usar a sua criatividade, usar a sua imaginação. E eu acho que a narração da história, ela estimula muito a criança. E a gente vê no olho das crianças elas conseguindo imaginar junto com a gente, elas conseguindo criar junto com a gente. Então é muito legal que nos dias de hoje, onde a televisão é tão forte, onde essa coisa super dada para a criança, muito fácil e desenho e tudo muito fácil, você vê uma criança com brilho nos olhos ao ouvir a gente contando uma história onde ela precisa imaginar tudo, onde tudo precisa partir dela e você vê que isso funciona e que isso é muito legal. Então pra gente é muito legal esse retorno das crianças e a gente poder fazer esse trabalho aqui no meio da rua é muito gratificante. Na beira do rio, quando o sapo canta a maninha, é que está com frio. Quando o sapo canta a maninha, é que está com frio. A mulher do sapo já estava dentro. Pronto, eu tô quase caindo aqui da jogada. Quem tá quase caindo aqui sou eu, amigo rato. Mas olha só, você sabe nadar melhor que eu, hein? Que é isso? Eu odeio água! Depois de algum tempo, cada um achou o seu cantinho ali em cima daquela jangada. É uma questão, acho que tem a ver com a ocupação do espaço público mesmo, né? Da gente estar na rua, estar aqui para as pessoas do bairro, porque é um bairro que ele tem muita atividade cultural, mas é muito fechado, é muito isolado, então é muito para gente que vem de fora do bairro. Você tem muito teatro no Bexiga, mas é tudo para gente que vem de fora. Em geral, a população não usufrui das atividades que tem aqui. Então é um bairro muito interessante culturalmente, tem muita atividade cultural popular e tudo, mas umas coisas são muito separadas uma das outras e o espaço público acaba ficando exclusividade ou
às vezes de gente que vem de fora e tal, ou de... Enfim, fica uma coisa meio isolada, a população não quer usufruir porque é sujo, porque às vezes tem medo e tal. Então a gente está aqui com esse espaço que é aconchegante, que é gostoso, que as pessoas podem parar, ler e ouvir. É um espaço de convivência, um espaço que você cria um outro ambiente no bairro e que eu acho que é bem interessante para o bairro ter essa efervescência cultural, assim. As reações, elas são diferentes dependendo da pessoa, dependendo da faixa etária do público. Geralmente as crianças se divertem muito, elas adoram participar e os adultos geralmente ficam um pouco mais distantes e aproveitam quando as crianças interagem para interagir também. Eu acho que não tem mistério na relação, não. Eu acho que isso é uma relação sincera, direta, que você dá o que você mostra o que você tem a oferecer. Sinceramente, o público também retorna de uma maneira muito sincera. E uma contação de histórias é sempre muito prazerosa. Tenha uma pessoa na plateia, tenha 300 crianças ou adultos, é sempre muito... É uma troca, ela não é uma via de mão única, ela sempre tem um retorno. A coruja ajudou o macaco a entender o ocorrido. Qual bicho da floresta que suas bananas tinha comido? O macaco disse que foi a raposa que disse que isso não tinha feito, mas que tinha um outro suspeito.